Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei resolvendo algumas questões para que possamos melhorar o entendimento sobre geometria espacial. Então, bora lá! Vamos agora para uma questão do Enem 2013. Gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, o pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e alternadamente impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra quando esta se encontra em movimento é... Perceba que a gangorra é composta por esse sistema. Se você reparar bem, o ponto A e o ponto B, ao se deslocarem, fazem um movimento realizando a formação de uma circunferência. Isso se você estiver olhando do lado da gangorra, que é esta visão que temos. Agora, se olharmos neste sentido, de cima para baixo, você verá projeções diferentes. Tanto aqui, na qual você verá apenas uma linha reta aqui no chão, como deste lado, na qual você também só verá uma linha reta aqui no chão, pois, apesar do movimento ser de circunferência, olhando de lado, ao olhar de cima, você verá apenas uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, pois o movimento é de oscilação, porém fica apenas nesse sentido. Ao olhar de lado você vê a circunferência, mas ao olhar de cima você vê apenas o deslocamento em linha reta. Então dessa maneira você já pode marcar a alternativa, que é o item B. O item A ele está incorreto, pois você não se move de maneira apenas de cima para baixo, assim, quando você olha de cima. Então você não vê apenas um ponto, ou seja, ele está incorreto. O item C ele também está incorreto, pois essa visão é a que temos ao lado da gangorra, e não de cima. Então já descartamos o item C. O item D ele também está incorreto, pois a gangorra não fica balançando para os lados. O movimento dela, quando você olha de cima, não é este. E o item E está incorreto também, pois a gangorra não faz um movimento de zigue-zague. Ela faz apenas um movimento de circunferência, um movimento circular, ao olhar de lado, mas ao olhar de cima, ela percorre apenas a trajetória de uma reta, como se fosse a sombra projetada no chão. Vamos fazer agora uma questão do Enem 2017. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando um formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura. E aqui está. A lagartixa parte do ponto B. Então vamos começar a sua trajetória. É dito que ela parte desse ponto B aqui. E daqui ela vai em direção ao ponto A. Então ela percorre esse caminho e chega até o ponto A. Depois ela se desloca até o ponto M. Então ela vai nessa direção aqui até chegar no ponto M. Bom, quer saber, pessoal, na questão a projeção ortogonal no plano que contém o chão do quarto, ou seja, como se fosse a sombra de sua trajetória aqui no chão do quarto. Então você percebe que deve olhar nesse sentido para tentar descobrir qual a projeção de sua trajetória. Bom, olhando nesse sentido, de cima para baixo, você verá que essa linha aqui, você verá apenas como uma linha reta, nesse sentido. Essa foi a trajetória que ela fez de B para A. Ao ir de A para M, como você está olhando de cima para baixo, você verá apenas ela retornando como se fosse até o meio dessa linha. Só que, claro, aqui ela está indo para cima. Porém, você, ao olhar de cima para baixo, não perceberá isso. Perceberá apenas que ela voltou até este ponto. E daqui, ela foi em direção ao ponto H. Ou seja, é como se aqui fosse o ponto A, aqui o ponto M, aqui o ponto B e aqui o ponto H. E olhando de cima para baixo, é esta trajetória que você vê a lagartixa fazendo. E o item que mais parece com isso é o item B. Dessa maneira você pode marcar a alternativa correta para esta questão. O item A está incorreto, pois a lagartixa faz esta trajetória ainda.
e não apenas a linha reta. Já o item C está incorreto, pois a lagartixa não anda apenas na diagonal, ela também tem uma trajetória reta. O item D está incorreto, pois ela não faz esse zigue-zague. E o item E está incorreto, pois a lagartixa não vem do ponto A até o ponto F, por exemplo, e daqui vai para o H. Ela vai só até a metade. Então, ele está incorreto. Ficamos com a alternativa B. Vamos agora fazer uma questão do Enem 2015. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é o prisma reto com base quadrada. Bom, já é informado para nós qual a figura geométrica que iremos trabalhar. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo, com as medidas das arestas da base duplicadas, sem alteração da altura, mantendo a mesma forma em relação ao antigo modelo. O volume do novo modelo é. Vocês devem ter conhecimento da estrutura de um prisma reto de base quadrada. Um prisma reto de base quadrada tem essa estrutura. Vamos supor, pessoal, que essa aresta aqui da base seja L. Então você há de concordar comigo que como é uma base quadrada, aqui também será L. Basta você multiplicar a área da base vezes a altura. Então, se supormos também que aqui é uma altura H, teremos que o volume desse prisma será lado vezes lado, que é a área da base, vezes altura. Ou seja, resultará em L ao quadrado vezes altura. Porém, é dito que o novo modelo terá arestas da base duplicadas. Ou seja, aqui não é mais L, aqui será 2L e aqui será 2L. Então, o novo volume, o volume em linha, será 2L vezes 2L vezes H. 2L vezes 2L é a área da base e a altura se mantém a mesma. Então, você há de concordar comigo que isso resultará em 2 vezes 2, 4. L vezes L, L ao quadrado, vezes H. Então, você percebe que o que mudou foi esse 4 aqui na frente. Isso quer dizer o quê? Que o volume aumentou 4 vezes mais, você duplicando a aresta da base. E dessa maneira você pode gabaritar a alternativa que é o item B de bola. Vamos fazer agora uma questão do Enem 2018. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Primeiramente devemos perceber que essa linha aqui, que está na diagonal, é essa mesma que dá voltas pelo cilindro. Então você deve perceber que foi possível que ela conseguisse dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, ou seja, a linha na diagonal deu 6 voltas por volta do cilindro. Isso quer dizer que essa parte da base do triângulo, que aqui se forma, é 6 vezes o comprimento dessa região do cilindro, que é a sua base. Isso mesmo, o comprimento daqui para cá é 6 vezes esse comprimento, pois a linha na diagonal deu 6 voltas. Logo, aqui será 6 vezes 2πr. Isso mesmo. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Como é 6 vezes, você multiplica 6 vezes 2πr. E o r é dito na questão que equivale a 6 sobre π. Ou seja, vamos calcular aqui. 6 vezes 2π vezes 6 sobre π. Isso será esse comprimento da base desse triângulo. Resultará em, cancela o π com esse π, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6 resultará em 72. Muito bem. Agora, para que a gente calcule a altura, que é aquilo que a questão nos pede, devemos nos basear nesse triângulo, que equivale a 30 graus.
Vamos então utilizar uma medida que mexa com esse lado do triângulo e com esse outro lado. E você sabe que as medidas que mexem com os dois catetos é a tangente. Então vamos calcular a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus neste triângulo equivale a h sobre esta medida. Então, h sobre 72. E você sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então ficará raiz de 3 sobre 3 igual a h sobre 72. Quando você multiplicar em cruz, ficará 3h é igual a 72 raiz de 3. Se você passar o 3 dividindo, ficará com 72 sobre 3 vezes raiz de 3. Se você simplificar 72 por 3, chegará em 24 raiz de 3 centímetros. E essa é a resposta da questão. E você percebe que o item correto é o item B.